Nosso tema da agora à noite, que agora, noite já, né? Dar ou contribuir. Você é uma pessoa que tem facilidade em dar? Você é uma pessoa que tem facilidade para contribuir? Ou esse é um tema que quando alguém fala sobre ele, trava o coração? Você tem um coração mais endurecido? Como é que você responde a essa pergunta? Você é uma pessoa que tem o dom de liberalidade? O que é uma pessoa que tem dom de liberalidade? Uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa. Hoje nós vamos exercitar para verificar como é que nós estamos nessa questão do dar. Abra sua Bíblia no segundo livro de Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. 2 Coríntios 9, do verso 6 ao verso 8. Nós vamos projetar, mas se você tiver a sua Bíblia, seu celular aí, procure, encontre o texto para que você também possa marcar esse texto e depois continuar refletindo, lendo sobre ele. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 8. Lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e meu desejo, Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações. Esse é um tema tão importante, tão relevante. E nós precisamos aprender, precisamos reconhecer na Tua palavra o privilégio de sermos aqueles que doam, aqueles que abençoam através do dar, Pai. Por isso fala conosco em nome de Jesus. Amém. Liberdade em dar. No verso 7 ali ele fala: cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Interessante observar que Paulo não está fazendo um mandamento, não está trazendo uma instrução que você tem uma obrigação, mas ele fala: sonde o seu coração, sonde o seu coração, verifique, veja, e entregue, e doe, e oferte, e entregue ao Senhor. Ele ensina sobre liberdade. Ele fala que é uma decisão pessoal. Você não é obrigado a dar. É uma decisão pessoal, de fórum íntimo. Decida em seu próprio coração o que você vai dar. Mas o comentarista William Buckley fala sobre isso no seu comentário. Ele coloca 4 maneiras de contribuição. Ele diz o seguinte: primeira, por obrigação. Uma pessoa pode dar por obrigação, para agradar a si mesmo, para dizer: eu sou uma pessoa boa, eu estou contribuindo, estou dando. Para alimentar o seu orgulho. É uma maneira da pessoa também orgulhosa estar dizendo: olha, eu dou, as pessoas estão olhando para mim. E pela compulsão do amor. Uma pessoa que ama pessoas, uma pessoa que ama outros, e ela pode dar por amor. Disposição e ação precisam caminhar juntos. Esse texto deixa bastante claro, não basta só a disposição, é preciso uma ação. Como é que é isso, uma ação? Não se constroem templos, não se sustentam missionários, não se fazem promoções somente com boas intenções. Uma ilustração sobre isso eu trabalhei durante muito tempo no sistema bancário. Eu nunca vi alguém chegar no banco e dizer: olha, eu tenho esses boletos aqui para pagar hoje, mas é o seguinte, eu acabei usando esse dinheiro e gastei, paguei outras contas, outras prioridades, mas eu gostaria que você quitasse essas contas, porque a minha intenção era pagá-las. Eu tenho a intenção de pagá-las, mas eu não tenho dinheiro. Então não basta só a intenção, eu preciso de uma ação, eu preciso dos recursos, eu preciso pôr a mão no bolso para pagar as contas.
Não é só com boa vontade. Não devemos contribuir apenas porque os outros estão fazendo ou por um desencargo de consciência também. Não devemos contribuir por necessidade, nem com tristeza, mas com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. O princípio de Jesus é mais bem-aventurado é dar do que receber. Está lá em Atos 20, 35. Quando abrimos o bolso para dar, os corações se abrem para render graças a Deus. Outro princípio que Jesus nos ensinou em Mateus 5, 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique a Deus, o seu Pai, que está nos céus. As nossas boas ações, a nossa maneira de nos dar, vai tocar nos corações das pessoas. Vai despertar outras pessoas. Devemos contribuir com grande exultação. O privilégio de dar é mais sublime do que a alegria de receber. A palavra grega usada por Paulo é hilaros, a qual vem da nossa palavra hilariante. Deveríamos pular de alegria pelo fato de Deus nos conceder a graça de contribuir. Deveríamos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão pelo privilégio, porque na verdade é um privilégio, podemos dar, podemos contribuir, podemos ajudar as pessoas. E eu percebo isso quando nas nossas viagens missionárias, normalmente as pessoas têm que pagar para fazer a viagem, as pessoas têm que comprar coisas. Vamos pensar aqui na Amazônia, nós vamos para a Amazônia, então as pessoas têm que pagar a sua passagem, as pessoas têm que comprar a estadia lá do barco, então nós temos que pôr a mão no bolso, mas também temos que comprar materiais, os dentistas, temos que comprar materiais para os médicos, remédios, temos que pôr a mão no bolso. E depois vamos para lá e passamos uma semana trabalhando muito, trabalhamos muito, nós estamos nos doando, as pessoas vão e elas estão se doando, mas existe uma alegria de fazer isso, é um privilégio poder fazer isso, é um privilégio poder investir e perceber aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Eu sou testemunha de todas as pessoas que foram para a Amazônia, já fizemos 7 viagens para lá. Eu não vi nenhuma pessoa voltar reclamando pelo que ela doou, pelo que ela investiu e pelo que ela fez. Então, quando nós nos doamos, nós somos abençoados. É um privilégio podermos doar. O comentarista Simon Kistemaker escreveu: o ato de dar deve ser feito sem relutância nem má vontade. Relutância implica em apego às posses a tal ponto que a pessoa dificilmente quer dar. E quando dá, o faz queixando-se. Uma pessoa apegada às coisas materiais, ela tem uma postura, no momento de ofertar, de reclamar, de questionar, de encontrar desculpas, racionalizar. Porque no fundo ela não quer doar. No fundo ela não quer ofertar. E é por isso que ela faz todo um arrazoado. Por isso que ela inventa tantas desculpas. Porque na verdade ela não quer doar. Já o comentarista Wibers Haren encontrei essa frase: há alguma coisa errada com o coração do cristão que acha difícil doar. Não é normal, não é para o Filho de Deus, aquele que recebeu a Cristo, a maior doação. Se nós temos dificuldades de doar, alguma coisa tem que estar errado conosco. Não é o normal. Alguma coisa nesse processo nós não entendemos. E algumas vezes as pessoas entendem errado esse processo de doar, de abençoar outros através da doação. O ato de dar é uma bênção tanto para quem recebe a doação, mas também para quem doa. É uma bênção. Nós devemos superabundar em toda boa obra. Como Paulo escreveu, ele exorta os cristãos a trabalharem a fim de poderem ajudar os outros, poderem doar, poderem servir aos outros. A palavra grega, pleonexia, avareza, indica o desejo ávaro de ter mais.
à custa dos outros. Pleonexia e avareza é o oposto da generosidade. Enquanto o avarento quer tudo que tem só para si, inclusive o que é do outro, o generoso reparte com alegria o que tem com os outros. O generoso reparte com alegria o que ele tem com os outros. Ele sente essa alegria em dar, em abençoar. Encontrei também nos comentários do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, ele fala que existem 3 filosofias de vida com respeito ao dinheiro. Primeiro, a avareza, os que vivem para explorar os outros. Essa filosofia pode ser sintetizada assim: o que é meu e o seu deve ser meu também. É avarento, ele quer tudo para si. Tem o indiferente. A indiferença é os que vivem dessa forma, insensível à necessidade dos outros. Essa filosofia pode ser resumida assim: o que é seu e o que é meu. Cada um cuida da sua vida. Ninguém tem nada com isso, não tem nada com a sua vida. Mas tem a generosidade. Os que vivem com essa característica, essa filosofia pode ser definida assim: o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Eu não tenho dificuldade em dar aquilo que é meu, em abençoar, em servir o próximo com aquilo que eu tenho, com os recursos que eu recebi. Aí eu fiquei pensando nessas características, parece-me que ninguém escapa de uma delas. De alguma forma nós estamos com alguma dessas características, elas cabem bem para nós. Ou você é avarento, ou você é indiferente, ou você é generoso. Em alguma delas a gente deve passar. E o comentarista Frank Craver falou o seguinte: o mundo enriquece tirando dos outros, o cristão dando aos outros. A nossa riqueza é em ser bênção na vida dos outros. E eu fiquei pensando, quando você olha para as instituições, as que mais abençoam o mundo, as pessoas, quando você vai ver, são instituições cristãs. São instituições de pessoas que conhecem a Cristo, de pessoas que entenderam o propósito da sua vida. Porque, na verdade, tudo isso tem a ver com propósito. Qual é o nosso propósito? Nós estamos aqui para acumular, ou nós estamos aqui para engrandecer o nome de Deus? Estamos aqui para abençoar, para ser instrumento nas mãos de Deus, ou simplesmente para encher a nossa conta bancária? Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para dar glórias ao nosso Deus. E é por isso que o dar faz parte da vida do cristão. A nossa maior riqueza está em abençoar os outros. William Barclay escreveu sobre isso também. Nunca ninguém perdeu nada por ser generoso. Ao contrário, a pessoa generosa será rica em amor, rica em amigos, rica em ajuda e rica para com Deus. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Palavra de Deus. Frank Craver também disse outra frase que eu achei interessante: nossas ofertas têm um tríplice efeito: abençoa os outros, abençoa a nós e glorificam a Deus. O apóstolo Paulo disse que nossa contribuição não é apenas para estimular os outros, mas também nos abençoa. Somos os principais beneficiados da contribuição. Como que é isso no seu coração? Você já parou para pensar? Você tem facilidade em abençoar os outros? Você tem facilidade em dar? Você tem entendido esse propósito, que dar faz parte da vida, da nossa vida cristã, da nossa jornada, da nossa caminhada? A contribuição é uma semeadura que fazemos em nosso próprio campo. Esse é um investimento que fazemos em nós mesmos. Como parece difícil a gente abrir a mente para entender isso. Esse princípio bíblico do dar, que é melhor dar do que receber, que é melhor abençoar, que é melhor olhar para a necessidade do outro e dizer: eu quero fazer parte da solução e não do problema.
Uma pessoa doadora é uma pessoa que vive isso como estilo de vida. Ela não sabe viver de outra maneira. Ela entende que o ato de doar, de abençoar, faz parte da vida, faz parte da jornada dela aqui. Liberdade no semear. No verso 6 ele diz: lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Essa é uma figura tirada da agricultura, mas que se aplica também à vida moral e espiritual. Paulo diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A colheita é proporcional à semeadura. O doar traz bênçãos para o doador. Paulo usa um princípio agrícola para ilustrar este ponto. O lavrador que semear com fartura colherá em abundância. Colin Kruse disse o seguinte: o tamanho da colheita é sempre diretamente proporcional ao tamanho da sementeira espalhada. E é interessante, não sei quantos aqui ou nasceram na região agrícola, ou têm o privilégio de ir numa região agrícola. Eu tenho tido o privilégio de participar de uma missão que trabalha com agricultura. E é muito interessante você ver a questão da semeadura. É muito interessante você perceber que quando você joga a semente do soja na terra, tem uma quantidade que você precisa lançar. E se você não lançar a quantidade suficiente, você vai ter uma colheita frustrada. Então precisa uma quantidade de sementes realmente abundante para que você consiga colher o máximo da soja depois de pronta. Como tem sido a sua semeadura? O dinheiro é uma semente, devemos semeá-lo em vez de armazená-lo. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. A que comemos acabou, mas a que lançamos, a que semeamos, esta vai multiplicar. Quando Deus nos dá uma colheita, voltamos a arar a terra outra vez e ainda muitas outras vezes. João 12, 24, Jesus disse: em verdade lhes digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Uma ilustração que eu achei interessante para esse tema: oferta para Deus. Diz o seguinte: dar ofertas para Deus é semelhante àquela criança que no dia dos pais pega o dinheiro do papai, vai ao shopping, compra um presente e vem todo animadinho lá para entregar para o papai. Chega lá e diz: papai, comprei um presente para você. Chega lá e entrega o presente para o papai fica todo animado. Mas quem deu o dinheiro para ele comprar o presente? Foi o próprio papai que deu o dinheiro para ele comprar o presente. E assim somos nós com Deus. Quem que nos dá os recursos? Quem que nos dá condições de trabalho? Quem que abençoa a nossa vida? Não é o próprio Deus? Quando nós doamos, quando nós entregamos os nossos dízimos, nós só estamos devolvendo ao proprietário, ao dono de todas as coisas. Nós só estamos sendo obedientes em reconhecer que, na verdade, tudo vem dele, queridos. A nossa vida pertence a ele. É essa criança que vai entregar o presente para o papai e diz: obrigado, papai, está aqui o seu presente, com o seu dinheiro. É dessa maneira que muitas vezes nós devemos agir, com esse coração. A viúva pobre semeou 2 moedas e a sua colheita é conhecida no mundo inteiro. Lucas 21, de 1 a 3 diz: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Como pode alguém colocar 2 moedinhas de pequeno valor, doar mais do que todos os outros que estavam colocando grandes quantias naquele gasofilácio? A resposta vem do próprio Senhor Jesus, no verso 4. Todos eles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Entregou tudo o que possuía para viver. A matemática do reino não é igual à nossa, queridos. Porque Deus, Ele não olha como nós olhamos. Ele não olha a aparência do homem. Ele não olha a nossa aparência. Deus olha o nosso coração.
Deus vê além. Ele vê qual é a atitude do nosso coração. De que maneira que nós estamos entregando a nossa oferta. De que maneira que nós estamos fazendo uma boa ação. Isso está no nosso coração ou é só para que as pessoas vejam? Jesus condenou os fariseus, porque os fariseus gostavam de fazer as orações, porque os fariseus, quando estavam jejuando, eles mostravam aquela cara triste. E Jesus disse, não é dessa maneira, não é isso que eu quero. Como tem sido isso para você? Nós vemos a aparência e o Senhor vê o coração. Provérbios 11, 24, 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Queridos, isso é tremendo. Dá um nó na nossa cabeça. Dá um nó na nossa natureza humana. Quem é generoso vê suas riquezas aumentar e o avarento cai na pobreza. Quem dá alívio, recebe alívio. Para o mundo, isso aqui é loucura, gente. 1 Coríntios 2,14, ele fala sobre isso. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, querido, você ser uma pessoa boa, você ser uma pessoa que doa, você ser uma pessoa que contribui, você ser uma pessoa, um dizimista fiel, para o mundo isso é loucura. Como? Como assim? Mas é que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é no natural, é no espiritual. É numa ação que Deus, através do seu Espírito, trabalha em nós. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente, porque elas chocam o mundo, elas são contrárias à filosofia do mundo. O mundo é me dá e me dá. Eu quero acumular, eu quero quanto mais eu puder acumular, melhor. Mas a filosofia de Deus é o dar, é abençoar, é suprir a necessidade do outro. Liberdade em receber. O maior doador do mundo é o próprio Senhor. O próprio Senhor Jesus foi o que fez a maior doação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o maior presente que a humanidade recebeu. Esse é o maior presente que você e eu recebemos. Esse é o maior doador. Deus entregou o seu Filho único ao poder da morte, para que as pessoas que Ele ama pudessem ter o poder da vida eterna. Ken e Heinrich Petersen, os escritores do livro. Essa é a doação que recebemos diretamente de Deus, pois todo aquele que reconhece e aceita o seu sacrifício na cruz, recebe o direito de ser chamado Filho de Deus. Efésios 1,5, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse é o nosso Cristo, que se doou, que se entregou, que veio, não para ser servido, mas para servir. Que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Que veio e se doou naquela cruz. Se entregou naquela cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado. Esse é o nosso Cristo. É esse que nós queremos celebrar. Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, muito além de falar em doação, se doou, se ofertou, pagou a minha dívida e a sua dívida. Você já recebeu o maior presente que uma pessoa pode receber nessa vida? Você já recebeu a salvação eterna?
Já fez um compromisso com Cristo? Quando recebemos esse presente, nós precisamos aprender a doar e a levar esse Cristo para aqueles que ainda não têm. Nós precisamos nos tornar doadores, doadores de vida. Doadores de vida. Como podemos viver com intencionalidade essa prática de nos tornar doadores? Em um mundo que só quer receber, em meio a uma sociedade que diz que o mundo me deve. O importante é eu ser feliz. Que o mundo me deve. Como nós podemos nos tornar doadores em meio a essa sociedade? Essa é a economia divina, voltada para o amor e a provisão. Ele quer que a incorporemos à nossa vida e nos apropriemos dela. Mateus 10, verso 8 diz: vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus é generoso em sua dádiva, Ele deu a sua própria vida. O apóstolo João escreveu: nisso conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Porque somos filhos de Deus, precisamos expressar o caráter do nosso Pai. Um Deus doador quer ter filhos doadores. Quer ter filhos generosos. Hebreus 10, 4 diz: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Queridos, quando o amor deixa de ser apenas palavra e passa a ser ação, generosidade, atitude, prática de vida, nos tornando doadores. 1 de João 3,18: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. O amor não é aquilo que se diz, mas aquilo que se faz. Atitudes verdadeiras. Contribua não com sentimento de tristeza, nem por dever, nem como favor, porque Deus não precisa do nosso favor, mas com alegria, com gratidão, como expressão de gratidão por aquilo que recebemos, como expressão de reconhecimento de que o provedor é o Senhor. Como que isso soa no seu coração? Contribuir com alegria é demonstração de maturidade espiritual. É reconhecer que as nossas ações no mundo natural têm um impacto no mundo espiritual. Porque essas duas coisas são conectadas. Essas duas coisas caminham juntas. Feche seus olhos. Reflita um pouquinho, como que você... em quais dessas figuras você se enquadra? Você é uma pessoa generosa? Você tem avareza no coração, tem dificuldade de dar? Você é uma pessoa indiferente com as necessidades dos outros? Como que é a tua filosofia de vida? De que maneira que você responde a essa questão? De que maneira que você tem se colocado diante de Deus, reconhecendo que Cristo, o maior doador, entregou a sua vida por você e por mim? O que o Senhor falou ao seu coração durante essa mensagem? Essa é uma área em que você tem dificuldades? O Senhor está nos dando mais uma oportunidade para crescermos e nos desenvolvermos maturidade em relação à doação. Você quer ser bênção na vida de outras pessoas? Você quer aprender a ser uma pessoa que doa, uma pessoa que tem liberalidade, uma pessoa generosa? Você tem pecado contra o Senhor nessa área? Você precisa mudar de postura, precisa reconhecer que Deus é o que supre as suas necessidades? Se o Senhor falou ao seu coração, nesse momento, dobra os seus joelhos. Dobra o seu joelho, coloca para o Senhor agora. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pedir para que o Senhor nos torne realmente filhos doadores, filhos amados,
discípulos realmente que têm um compromisso com esse Senhor. E se é uma área de dificuldade na sua vida, coloca diante do Senhor para que você tenha mais facilidade, que você tenha um coração inclinado para ser bênção na vida de outros. É você e Deus, é um tempo seu com Deus. Você quer fazer um compromisso com o Senhor, quer ser a resposta para a necessidade dos seus irmãos, de outras pessoas? Dobre os seus joelhos agora, nós vamos orar, nós vamos colocar para o Senhor, para que o Senhor nos torne, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que nos tornemos instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Pai, eis aqui um povo, Senhor, dobrando seus joelhos, reconhecendo, Pai, que essa é uma área tão difícil, e quantas vezes temos falhado, temos deixado, Deus, de ser bênção, muitas vezes pelo orgulho, pela ganância, pela falta de amor, Pai. Mas essa não é a atitude que o Senhor espera dos seus filhos. Essa não é a atitude cristã, Pai, daqueles que conhecem o verdadeiro amor, daqueles que receberam a maior doação de todas, a vida de Cristo em nós, o pagamento dos nossos pecados, Pai. Mas nós clamamos que o Senhor nos ajude a sermos mais sensíveis às necessidades do nosso próximo, a sermos doadores, a sermos aqueles que investem no reino, Pai, investem nas pessoas, porque entendem um princípio maior, que a nossa vida aqui pertence ao Senhor, e tudo que temos pertence ao Senhor, Pai. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos e filhas que dobraram os seus joelhos, e aqueles que também entenderam, Pai, que precisam de uma mudança, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a sermos a resposta que o Senhor deseja para as necessidades daqueles que precisam, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém.